E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre esquistossomose. Vocês sabiam que essa patologia apareceu no Brasil por meio de tráfico de escravos? Não? Então, vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like bacanérrimo e ativem o sininho para mais notificações. E façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Então, caros analistas do mundo parasitológico, vamos continuar nossa série de vídeos, agora conhecendo um parasita com dimorfismo sexual que parasita mamíferos e aves. O vídeo de hoje será sobre Esquistossoma mansoni, que causa a esquistossomose, ou também chamada barriga na água, que tem como hospedeiros intermediários os caramujos de água doce do gênero Biophalaria. Em relação à morfologia, o macho mede cerca de 1 cm, tem cor esbranquiçada, com tegumento recoberto de minúsculas projeções, chamadas tubérculos, apresenta o corpo dividido em duas porções, a anterior, na qual encontramos a ventosa oral e a ventosa ventral, o acetábulo, e a posterior, que se inicia logo após a ventosa ventral, onde encontramos o canal ginecóforo. Esse nada mais é do que dobras das laterais do corpo no sentido longitudinal para albergar a fêmea e fecundá-la. Depois da ventosa oral, temos o esôfago, que se bifurca na altura do acetábulo e se funde, formando um seco único que irá terminar na extremidade posterior. Logo atrás do acetábulo, a gente encontra 7 a 9 massas testiculares que vão se abrir diretamente no canal ginecófago. Esse verme, ele não apresenta um órgão copulador e dessa forma, então, os espermatozoides vão passar pelos canais deferentes que se abrem no poro genital, dentro desse canal ginecófago, e aí vão alcançar as fêmeas fecundando elas. A fêmea, por sua vez, ela mede cerca de 1,5 cm, ela é maior que o macho, tem cor mais escura devido ao sangue semidigerido, com um tegumento liso, e na metade anterior a gente encontra uma ventosa oral e também um acetábulo. Seguindo a esse, a gente vai ter a vulva, depois o útero com 1 ou 2 ovos e os ovários. A metade posterior ela é preenchida por glândulas vitelogênicas ou vitelínicas, né? E o sêmen. Os ovos. Os ovos eles medem cerca de 150 micrômetros de comprimento por uns 60 de largura, sem opérculo, com formato oval, e na parte mais larga apresenta um espículo voltado para trás. O que caracteriza o ovo maduro é a presença de um miracídio formado, visível pela transparência que a casca tem. O ovo maduro é forma usualmente encontrada nas fezes. A gente tem também a forma de miracídio, né, que ela se apresenta de uma forma cilíndrica, com dimensões médias de 180 micrômetros de comprimento por 64 micrômetros de largura, e possui células epidérmicas, onde se implantam alguns cílios, que vão permitir o movimento no meio aquático. Várias estruturas também estão contidas no meio líquido interior da larva. A extremidade anterior apresenta uma papila apical ou terebratório que pode se amoldar em forma de ventosa. Nesse terebratório, a gente encontra terminações das glândulas adesivas. Também se encontram nesse órgão um conjunto de cílios maiores e espículos, que são bastante importantes no processo de penetração nos moluscos. E, finalmente, terminações nervosas que têm como função o tato, né,
diferente do nosso tato, né? Função tátil e uma função sensorial. O sistema nervoso é muito primitivo. Ele é representado por uma massa celular nervosa central que se ramifica e se conecta com células nervosas periféricas por meio de cordão nervoso, formado por várias células bipolares. A gente tem também a larva cercária, né, que tem um comprimento total de uns 500 micrômetros, uma cauda bifurcada medindo 230 por 50 micrômetros e um corpo cercariano com 190 por uns 70 micrômetros. Duas ventosas estão presentes. A ventosa oral, apresentada por terminações das chamadas glândulas de penetração, 4 pares pré-acetabulares e 4 pares pós-acetabulares. E a abertura se conecta com o chamado intestino primitivo, primórdio do sistema digestivo. A ventosa ventral e o acetábulo são maiores e apresentam musculatura mais desenvolvida. É através dessas estruturas que a cercária se fixa na pele do hospedeiro no momento da penetração. Como a cauda é uma estrutura que vai se perder rapidamente no processo de penetração, ela não tem órgãos definidos, ela simplesmente serve para a movimentação da larva no meio líquido. Em relação ao habitat, os vermes adultos eles vivem no sistema pórtico. Os esquistossômulos, quando chegam ao fígado, eles apresentam um ganho de biomassa exponencial e, após atingirem a maturação sexual, isso ocorre dentro dos 25 dias, eles migram para os ramos terminais da meia mesentérica inferior, principalmente na altura da parede intestinal do plexo hemorroidário, onde vão se acasalar e, em torno de 35 dias, as fêmeas começam a botar os ovos. As fezes de um indivíduo infectado, contaminadas com ovos de Schistosoma mansoni, ao entrarem em contato com a água, eclodem e liberam o miracídio, que é a forma larvária móvel infectante para o caramujo. O miracídio penetra no caramujo com auxílio de substâncias histolíticas secretadas por suas glândulas cefálicas e 24 horas após a penetração, o miracídio perde sua mobilidade e se transforma em esporocisto primário. Suas células germinativas se multiplicam e originam o esporocisto secundário, que se reproduzem assexuadamente e dão origem às cercárias. O caramujo libera as cercárias, que é a forma infectante para o homem, na água, a partir da indução da luz solar. Sem um hospedeiro definitivo, as cercárias vão morrer em aproximadamente 3 dias. Mas, se penetrarem na pele do homem, elas perdem suas caudas e se transformam em esquistossômulos. O esquistossômulo alcança a corrente sanguínea e se direciona ao sistema porto-hepático, onde vão se diferenciar em machos e fêmea, para que ocorra a reprodução. E vão se mover até as vênulas da parede intestinal mesentérica e assim tem-se início a postura de ovos após 50 dias de infecção, que vão ser liberados nas fezes humanas e o ciclo se reinicia. A transmissão, né? As cercárias penetram mais frequentemente nos pés e pernas por serem as áreas do corpo que mais ficam em contato com águas contaminadas. O horário em que são vistas em maior quantidade na água e com maior atividade é entre 10 e 16 horas, quando a luz solar e o calor são mais intensos. Os locais onde se dá a transmissão com mais frequência são os focos peridomiciliares, as valas de irrigação de hortas, açudes, né, reservatórios de águas e locais de brinquedos de criança, os pequenos córregos que algumas lavadeiras e crianças costumam frequentar. Nas manifestações clínicas,
O que a gente pode dizer que, clinicamente, a esquistossomose pode ser classificada em fase inicial e fase tardia. A fase inicial, ou talvez até a gente pudesse dizer como fase aguda, mas é melhor falar em fase inicial, ela corresponde à penetração das cercárias por meio da pele. Nessa fase, as manifestações alérgicas vão predominar e são mais intensas também nos indivíduos hipersensíveis, né? E também nas reinfecções. Além das alterações dermatológicas, ocorrem também algumas manifestações gerais devido ao comprometimento de outros tecidos e outros órgãos. As formas agudas, elas podem ser assintomáticas ou sintomáticas. A forma assintomática. Em geral, o primeiro contato com o hospedeiro intermediário da esquistossomose ocorre na infância. A maioria dos portadores da doença, a gente vê que eles são assintomáticos e passa desapercebido os sinais e sintomas. E às vezes pode ser confundido com outras doenças da mesma fase, né? E geralmente ela é diagnosticada nas alterações encontradas nos exames laboratoriais de rotina. A fase sintomática, ou seja, a dermatite cercariana, corresponde à fase de penetração das larvas cercárias através da pele e caracteriza-se por micropápulas eritematosas e pruriginosas, semelhantes a picadas de inseto e eczemas de contato, com duração de 5 dias, de até pelo menos uns 5 dias após a infecção. É caracterizada por alterações gerais que compreendem uma linfadenopatia, uma febre, cefaleia, anorexia, dor abdominal e, com menor frequência, o paciente pode referir a diarreia, as náuseas, vômitos e tosse seca. No exame físico, a gente pode encontrar uma hepatosplenomegalia. O achado laboratorial de eosinofilia elevada é bastante sugestivo quando tiver associado esses dados epidemiológicos. Na fase tardia, né, a gente vai ter a forma crônica, né? Ela inicia-se a partir do 6º mês após a infecção e pode durar vários anos. Isso crônica, né? Podem surgir os sinais de progressão de doença para diversos órgãos, chegando a atingir graus extremos de severidade, como uma hipertensão pulmonar e portal, ascite, ruptura de varizes do esôfago. As manifestações clínicas variam e vão depender da localização e intensidade da carga parasitária e também da capacidade de resposta do indivíduo ou do tratamento que foi instituído. E ela pode se apresentar das seguintes formas clínicas. A forma hepatointestinal. Em geral, nessa forma da doença, as pessoas não apresentam sintomas e o diagnóstico torna-se incidental quando o médico ou o laboratorista se depara com a presença de ovos viáveis no exame de fezes de rotina. Nas pessoas com queixas clínicas, a sintomatologia é variável e inespecífica. O desânimo, indisposição para o trabalho, tontura, cefaleia, sintomas distônicos, né? Os sintomas digestivos podem predominar, como sensação de plenitude, flatulência, dor epigástrica e hiporexia. Também pode-se observar surtos diarreicos e, por vezes, desinteriformes intercalados com uma constipação intestinal crônica. Esse quadro clínico, exceto pela presença de sangue nas fezes, não difere do encontrado em pessoas sem esquistossomose, mas com presença de outras parasitoses intestinais. A forma hepática, né? A apresentação clínica dos pacientes pode ser assintomática ou com sintomas de uma forma hepatointestinal. Ao exame físico, o fígado é palpável e endurecido, a semelhança do que ocorre na forma hepatosplênica.
Na ultrassonografia, verifica-se a presença de uma fibrose hepática moderada ou intensa. A forma hepatoesplênica compensada. A característica fundamental dessa forma é a presença de hipertensão portal, levando à esplenomegalia e ao aparecimento de varizes no esôfago. Os pacientes costumam apresentar sinais e sintomas gerais e inespecíficos, como dores abdominais atípicas, alterações das funções intestinais e sensação de peso, ou desconforto no hipocôndrio esquerdo, devido ao crescimento do baço. Às vezes, o primeiro sinal de descompensação da doença é a hemorragia digestiva, com a presença de hematêmese ou melema. Ao exame físico, o fígado pode se encontrar aumentado, o baço aumentado, mostrando-se endurecido e indolor à palpação, e essa forma predomina nos adolescentes e adultos jovens. A gente tem também a forma hepatoesplênica descompensada. Considera-se uma das formas mais graves da esquistossomose. Ela é responsável por óbitos por essa causa específica e caracteriza-se por uma diminuição acentuada do estado funcional do fígado. Essa descompensação relaciona-se à ação de outros fatores, tais como surtos de hemorragia digestiva e consequente isquemia hepática, e fatores associados como hepatite viral e alcoolismo, né? Diagnóstico. No diagnóstico clínico, deve-se levar em conta a fase da doença, a anamnese detalhada do caso do paciente, origem, hábitos, contato com água, pescaria, banhos, trabalhos, recreações e etc. E o diagnóstico laboratorial pode ser feito por métodos de sedimentação ou centrifugação em éter sulfúrico, métodos esses baseados na alta densidade dos ovos, ou pelo método de concentração por tamização, que é o método de Cato-Katz. Quando existe uma carga parasitária média ou alta, todos esses métodos dão resultados satisfatórios. Porém, com cargas parasitárias mais baixas, muitas vezes a gente vai ter necessidade de repeti-lo. E para o controle de cura, após uma terapêutica já instituída, a gente deve também repetir os exames de fezes para ter certeza da cura parasitária. O tratamento da esquistossomose, através de drogas modernas como a oxamniquina, que tem efeito colateral como alucinação, tonteira, excitação e mudança de comportamento, e por consequência, muito cuidado na hora de avaliar o paciente e perceber se ele já não tem alguma neuropsicose. E a gente tem também a droga, o praziquantel, que nesse caso, para a esquistossomose, na maioria das vezes é a droga de maior escolha, né? É a droga mais escolhida, que é mais preconizada. Ela tem uma pouca eficácia nas formas jovens do parasita e ela ainda precisa de uma grande dependência da resposta imune também do homem, né? Para que tenha uma boa eliminação dos vermes. Essa droga, o praziquantel, ela atua principalmente lesando o tegmento do parasita e expondo, assim, antígenos alvos da resposta imune. Na profilaxia, a esquistossomose tem o homem como principal hospedeiro definitivo e as modificações ambientais produzidas pela atividade humana vão favorecer a proliferação dos caramujos transmissores. Então, as condições inadequadas de saneamento básico é o principal fator responsável pela presença do foco de transmissão. Ela é uma doença tipicamente condicionada ao padrão socioeconômico precário que atinge grande parte da população brasileira. O combate aos caramujos transmissores pode ser realizado, porém a gente deve observar se existe uma possibilidade
de alterar a cadeia alimentar no meio ambiente. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.